Olá! Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente. A você, sua casa, sua família, todas as pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Que Deus derrame bênçãos sem medida. Amém? Glória a Deus! Como que você está? Como é que está o seu dia? Eu espero que esteja sendo um dia maravilhoso na presença de Deus, sempre. Sempre na presença de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu gostaria que você me respondesse com toda sinceridade. Se você fizesse um autoexame, assim, olhasse para você mesmo e fosse sincero, honesto, você se diria uma pessoa soberba? Você acha que você tem alguma coisa de soberba? Eu estava olhando, eu recebi uma mensagem esses dias e eu estava olhando na internet o que é ser soberbo, porque muita gente acha que a soberba é uma característica nela só. Só que a soberba, ela é formada por várias coisas, sabia? A soberba, ela tem muitos filhos, né? A soberba, ela tem um filho chamado orgulho. A soberba tem outro filho chamado vaidade. Tem outro chamado vanglória, arrogância, prepotência, presunção, sentimento de autossuficiência, amor próprio excessivo, exibicionismo, egocentrismo, egolatria e outras coisas mais, né? Tem um filme, eu gosto muito, é O Advogado do Diabo, é um filme já antigo, e bem no final do filme, o ator Al Pacino, que faz o papel de um advogado que é discípulo, ou talvez a encarnação do próprio diabo, não sei, no filme ele tá mais para a encarnação do próprio diabo. Ele fala assim, no final do filme, a última frase, ele fala assim: vaidade, meu pecado favorito. Você sabe que é interessante a gente analisar essas coisas porque o pecado original, aquele pecado primeiro, que todo mundo diz que foi a desobediência, né? De Eva comendo o fruto que Deus disse para não comer, e Adão permitindo que Eva comesse e também comendo do mesmo fruto. Todo mundo acha que o pecado original é a desobediência, o pecado original é, sei lá, falam tanta coisa. Mas se você for analisar direitinho, o pecado original, ele é a rebelião contra Deus. O pecado original, ele nasce na soberba. Ele nasce no orgulho. Ele nasce na vaidade de achar que nós podemos ser iguais a Deus. O pecado original, ele nasce na vanglória de sermos a criação perfeita de Deus. Aqueles que têm o livre-arbítrio, aqueles que podem fazer escolhas, aqueles que podem inclusive ter a prepotência de achar que podem viver distantes de Deus, que não precisam de Deus. O pecado original é que nós temos a presunção de achar que nós somos autossuficientes. O nosso amor próprio, ele fica tão grande, tão exacerbado, que nós achamos que nós somos melhores que Deus. Nós queremos ser exibicionistas, nós queremos aparecer.
Nós queremos nos colocar na posição de Deus e aparecer mais do que Deus e ser mais importantes que Deus, chegando ao ponto de sermos egocêntricos, acharmos que nós somos o centro de tudo, que tudo está ao nosso redor e passamos a ser ególatras. A idolatria de nós mesmos, nos idolatrar. Você entendeu todos os filhos da soberba? O pecado original, ele vem na realidade da soberba do homem, de achar que ele pode ser independente de Deus. E a soberba, ele é uma coisa assim interessante, porque nós queremos sempre ser melhores do que os outros. Nós começamos a fazer tudo ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós queremos ser melhores do que os outros, nós queremos estar na frente dos outros, queremos sempre superar os outros e mostrar para eles que estamos superando. Não basta apenas superar, nós queremos mostrar que somos superiores. O soberbo, ele sempre sabe fazer alguma coisa que o outro diz que está precisando ou diz que talvez fez, ele sempre fez melhor. O soberbo sempre fez melhor. Tudo que você fala para o soberbo, ele sabe fazer, ou ele conhece alguém que sabe fazer, e ele te conta uma história de que aquilo já foi feito. O soberbo, ele sempre quer estar no centro das atenções. Ele sempre tem que ter as melhores coisas, ele sempre tem que ter a atenção de todas as pessoas. É aquela pessoa que sai, sabe, ele está num ambiente, ele faz questão de falar com todo mundo, ele tem que passar por todo mundo, cumprimentando, falando, fulano, ciclano, beltrano, ei! O soberbo, ele sempre quer estar no centro de tudo. Se você fala que tem um carro, o dele é melhor. Se você fala que tem uma moto, a dele é melhor. E ele ainda faz questão de botar defeito no seu, dizer, não, mas o seu... Sempre se desfazendo das coisas dos outros. Se você canta um louvor, ele sabe cantar melhor. Ou talvez, se ele não saiba cantar melhor, ele faz um dueto com você para que ele possa aparecer. Se você tem uma palavra para pregar, a dele é melhor. Os versículos que ele cita são melhores, e ele ainda cita escritores e filósofos, sempre o dele é melhor. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 19, no versículo 13, versículos 13 e 14, aliás, ela fala assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que esses pecados não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Em outra versão, esse mesmo trecho, ele nos diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que se me assenhoreie de mim, para que se não assenhoreie de mim, para que a soberba não seja senhor sobre mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as minhas palavras, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Deus, Senhor, rocha minha e libertador meu. O salmista aqui está pedindo para que Deus guarde ele da soberba.
que não permita que a soberba tome conta do coração dele. Geralmente as pessoas começam a se tornar soberbos quando eles começam a ser muito elogiados pelo que eles fazem. Às vezes uma pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Ela é muito boa, por exemplo, um bom pregador. As palavras são muito boas, a eloquência da pregação é muito boa, a forma de se expressar é muito boa. E vem aquelas pessoas que o diabo geralmente coloca ao nosso redor para nos dar tapinhas nas costas e dizer: nossa, como a sua palavra foi boa. Ela pode não ter tido unção, ela pode não ter tido poder, mas ela foi uma palavra eloquente, uma palavra com palavras difíceis, rebuscadas, um português impecável. Então, as pessoas começam a elogiar. Olha, rapaz, você é muito bom nisso que você faz. E com isso a pessoa começa a se achar autossuficiente. Começa a se achar independente do Espírito Santo para poder pregar. Ele fala: não, eu não preciso, eu sei fazer uma palavra, eu sei fazer um esboço, eu sei me expressar, então eu não preciso me depender mais de Deus. E aí a pessoa começa a entrar na soberba, começa a entrar no pecado. E o salmista aqui começa a pedir para Deus guardar o coração dele da soberba, não permitir que a soberba entre no coração dele. Porque se a soberba entrar, ele vai estar dentro de grande transgressão, ele vai estar cometendo um grande pecado contra Deus. Ele vai estar voltando lá no pecado original da rebelião, da autossuficiência, da presunção de achar que não precisa mais de Deus. Ele vai se tornar uma pessoa soberba. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, a palavra de Deus ela nos fala assim: o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo, ele vem antes da queda. Em outra versão diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A palavra de Deus ela é bem clara. A soberba ela nos destrói, ela nos derruba. Ela permite que a gente vá até um certo limite, depois tira o nosso tapete e a gente cai. Você sabe por quê? Porque o soberbo, mais dia, menos dia, ele vai ser envergonhado. Porque ele pode encontrar nas rodas de conversa, nos ciclos de amizade, ele pode encontrar uma pessoa que vai confrontá-lo na sua soberba. E ele não vai ter o que falar. Porque o soberbo, geralmente, ele não conhece a fundo os assuntos que ele se propõe a tratar. O soberbo, ele não conhece a fundo as necessidades que ele tem, achando que ele pode ser independente de Deus. Invariavelmente, ele vai cair. Ele vai ser envergonhado. Então, a palavra de Deus nos diz que a soberba precede a destruição. E a altivez do espírito, que também é tratado como sendo orgulho, ela precede a queda das pessoas. Muitas vezes as pessoas caem porque são orgulhosas, porque são altivas, porque acham que são melhores que os outros. Sabe, tem uma diferença muito grande entre o soberbo e o humilde. O humilde fala pouco. O humilde escuta mais. O humilde, ele aprende com as pessoas. Ele não pretende de forma alguma empurrar goela abaixo os conhecimentos que ele tem e provar para os outros que ele está certo. Não, não. Quem determina e quem diz se o humilde está certo ou não é Deus. É Deus que coloca ele em evidência.
O soberbo não. O soberbo, ele quer empurrar para dentro de você aquilo que ele acha, a opinião dele. A opinião dele tem que ser a melhor, a mais importante, a mais correta. Mas o humilde não. O humilde, ele fala pouco, ele escuta muito, ele aprende muito. O humilde aprende com o erro dos outros, principalmente dos soberbos. Sabia? O humilde, ele observa os soberbos para ver aonde ele não deve pisar, aonde ele não deve entrar, como ele não deve fazer. A palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, ela fala assim: mas ele nos concede graça maior, e por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só que interessante. Em outra versão diz que, todavia, Deus dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Aqueles que já vêm com a sabedoria pronta, aqueles que já vêm dizendo que sabem de todas as coisas, aqueles que já vêm se achando o máximo, Deus resiste a essas pessoas. O que é resistir? Deus se coloca contra, uma barreira contra essas pessoas. Deus não aceita a soberba, Deus não aceita a autossuficiência, Deus não aceita a idolatria de si mesmo. Deus, ele deseja que a gente seja humilde e submisso a ele. Deus, ele deseja que a gente aprenda dele. Deus, ele deseja que a gente dependa do Espírito Santo para nos guiar, nos orientar aonde ele quer que nós estejamos. Ou seja, o soberbo, ele é totalmente contrário à palavra de Deus. O soberbo é totalmente contrário às coisas e às obras de Deus. Nós não temos sabedoria diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é sábio. Ele é a sabedoria completa, ele é a sabedoria perfeita. Nós nunca teremos condição de ser iguais a Deus, ou pelo menos chegar na sua unha, quanto mais nos compararmos a ele. E mais uma vez falando, justamente essa comparação, justamente esse engano de que nós poderíamos ser iguais a Deus e saber as mesmas coisas de Deus, é justamente isso que é o pecado original. A rebelião, a soberba, a rebeldia contra a dependência de Deus. Não, eu não preciso de Deus, eu posso resolver sozinho. Eu não preciso do conhecimento de Deus, eu posso resolver as coisas sozinha, do meu jeito. Deixa que eu faço. E quando quebra a cara, volta quietinho, com o rabinho entre as pernas, talvez até pedindo para que Deus tenha misericórdia. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Sabe por quê? Porque o humilde, ele se submete a Deus e ele fala: Pai, eu não posso fazer isso sozinho, me ajuda. Pai, eu não tenho sabedoria suficiente para fazer essas coisas, me ajuda. Pai, eu não tenho os recursos necessários para cumprir essa tarefa. Eu preciso de ti.
Eu preciso da tua mão poderosa. Eu preciso do seu suprimento. Eu preciso, Senhor, que o Senhor seja o meu provedor. O humilde, ele se coloca debaixo. O humilde, ele se coloca debaixo da mão poderosa de Deus. E Deus exalta os humildes. No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 12, a palavra de Deus fala assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Você está vendo que as coisas na Bíblia são o inverso do que esse mundo enxerga? As coisas da Bíblia, as coisas do reino de Deus, as coisas relativas ao Evangelho de Jesus, elas são justamente o contrário daquilo que esse mundo prega. Porque esse mundo diz que nós temos que nos exaltar, que nós temos que estudar muito, que ter muitos títulos, para poder nos colocar diante dos homens e parecer que somos sábios, importantes, imponentes. Mas é interessante como Deus trata essas questões. Aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Conta uma história que um determinado pregador, muito cheio de si, muito cheio da palavra, muito cheio de sabedoria, que tinha estudado nas melhores faculdades teológicas e feito os melhores cursos de pregação, ele foi convidado para pregar em uma igreja. E aí o pastor disse para ele: olha, o senhor poderia, por favor, trazer uma palavra em cima desse tema? E o pastor falou: não, eu não trabalho com temas pré-determinados. Quem vai me dar o tema da palavra é Deus, e eu vou preparar a palavra em cima desse tema. E o pastor falou: tudo bem, tá certo. Quando chegou no dia da pregação, o pastor chegou na igreja com muita pompa, com motorista, com ternos caríssimos, né? E na hora da pregação ele subiu no púlpito com uma música própria, com holofotes em cima dele e pessoas aplaudindo. E ele chegou lá e discorreu a pregação. E a pregação foi um fracasso. As pessoas não se tocaram pela palavra, Deus não falou com ninguém. Uma pregação ruim, uma pregação fora do contexto do que a igreja estava esperando que seria feito. E esse pastor desceu do púlpito envergonhado, cabisbaixo, com olhos baixos, olhando para o chão e já querendo rapidamente ir embora. E aí o pastor da igreja foi para o púlpito, pegou o microfone, chamou esse pastor e falou para ele o seguinte: falou: meu irmão, entenda uma coisa. Se você tivesse subido ao púlpito da mesma forma que você desceu, mostrando constrangimento, dependência do Espírito Santo, a sua pregação teria sido a melhor pregação da noite. Nós precisamos nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus para fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender que não adianta nós nos enchermos de sabedoria humana, não adianta nós nos enchermos de conhecimento humano, não adianta. Porque o conhecimento perfeito, ele vem de Deus. A palavra perfeita vem de Deus, é Deus quem sabe o que Ele quer fazer em determinadas reuniões, não somos nós.
Nós precisamos entender que nós somos apenas mensageiros da palavra de Deus e pela misericórdia do Senhor, Deus nos usa para pregar a sua palavra. É pela misericórdia dele que nós fazemos isso, não é por nós, é porque ele nos chama para fazer. Não é pela nossa vontade, não é porque nós queremos. A gente simplesmente se coloca à disposição de Deus para trabalhar na sua obra. E ele, pela sua infinita misericórdia, nos usa para pregar a sua palavra maravilhosa. E a gente precisa ter sempre isso na nossa mente, porque o dia que nós tivermos no nosso coração a certeza de que nós não precisamos mais de Deus, ou talvez a certeza não, porque isso nós nunca vamos ter, mas se nós começarmos a ter o achismo de que nós não precisamos de Deus para fazer a sua obra ou para fazer qualquer outra coisa, nesse momento começará a nossa queda. Nesse momento começará a nossa destruição como homens de Deus, como pessoas de Deus, como ser humano. Que essa palavra hoje venha trazer ao nosso coração a certeza de que nós não podemos nos tornar soberbos. Nós não podemos ter em nosso coração orgulho. Nós não podemos ter dentro de nossa alma, dentro do nosso coração, a autossuficiência e talvez até o sentimento de independência de Deus. Não podemos, porque nós somos totalmente dependentes dele. E nós vemos isso todos os dias. O livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, ele fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas façam humildemente. Considerem os outros superiores a vocês. Sempre considerem os outros superiores a vocês. A palavra de Deus tem um versículo que eu acho muito bacana. Ela diz assim: quando você vai a uma festa de casamento ou uma festa qualquer, não procure se assentar nos primeiros lugares, para que venha o dono da festa e diga a você: olha, meu amigo, esse lugar é para esse fulano aqui que é mais importante que você. E aí você vai ter que sair com vergonha, olhando para baixo, sem olhar para as pessoas, e você vai ter que se sentar lá atrás. Ao contrário, quando você chegar na festa, assente-se nos bancos de trás, para que o mesmo dono da festa possa chegar até você e falar: não, meu amigo, você é mais importante, sente-se mais à frente, venha, vou te levar ao seu lugar. E aí você vai poder ter a honra de ser tratado de uma forma mais importante. É aquilo que a palavra de Deus diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que essa palavra venha trazer para nós a sabedoria de Salomão, ao escrever em Eclesiastes essas bênçãos, essas pérolas, sobre a soberba, sobre a sabedoria, sobre a humildade. Que essa palavra venha trazer para nós a inteligência de andar com Deus de forma humilde e de colocar as outras pessoas como sendo sempre superiores a nós. Entenda, eu em momento algum estou dizendo que você tem que ser capacho, que você tem que estar debaixo, não. Colocar as pessoas como sendo superiores a você é não se colocar como sendo mais sábio que elas. É não chegar nos ambientes querendo ser o mais importante, o mais entendido. Chegar nos ambientes ouvindo, falando pouco, observando as coisas, vendo como é que é as coisas, como são as coisas. Quando lhe for perguntado alguma coisa, aí sim, talvez você dê a sua opinião, ou se você não souber, ser sincero, dizendo: olha, meu amigo, eu não domino esse assunto, não posso opinar por ele. Mas que principalmente nós sejamos humildes diante de Deus.
mostrando a nossa total dependência de Deus, mostrando a nossa total dependência do Espírito Santo de Deus, mostrando a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Porque aquele que tem comunhão com Deus, aquele que é íntimo com Deus, ele não é soberbo, ele é humilde. Da mesma forma que Jesus era humilde diante de todos. Da mesma forma que Jesus nunca bateu no peito e disse: eu sou Deus, como que vocês me tratam assim? Não. Jesus suportou todos os maus tratos. Jesus suportou todas as injúrias. Jesus se comportou como um homem simples, que apesar de toda instrução e toda sabedoria, nunca se fez igual a Deus. Sempre se colocou como homem. Que a gente possa aprender com Jesus e possa andar na humildade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitos lugares, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem esse entendimento, essa palavra e tenham a sua fé edificada, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde você andar. Seja você uma bênção, abençoado por Deus, distribuindo as bênçãos entre as pessoas que precisam, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.